Olá a todos! Hoje, mergulhamos num tema espinhoso, uma ferida aberta no coração de Moçambique, a corrupção. Desde a independência, o país luta para se levantar, mas há aqueles que se aproveitam do poder, que se alimentam dos sonhos do povo. Hoje vamos revelar os maiores escândalos de corrupção que abalaram Moçambique desde a sua criação. Prepare-se para descobrir os nomes por trás dos maiores esquemas de desvio de fundos e abuso de poder. Nomes que ecoam em gabinetes luxuosos, enquanto o povo enfrenta a pobreza e a falta de esperança. Comecemos então a nossa viagem pelos corredores escuros da corrupção em Moçambique. Nossa história começa com Manuel Chang, o maestro por trás da orquestra de corrupção que resultou nas dívidas ocultas. Como ministro das Finanças, ele tinha o poder da caneta e usou-o para assinar acordos secretos, empréstimos bilionários que afundaram o país numa crise financeira. Imaginem 2 bilhões de dólares, dinheiro que poderia ter construído escolas, hospitais, estradas. Em vez disso, evaporou-se em contas bancárias offshore, em propinas para políticos e empresários inescrupulosos. Chang, preso na África do Sul desde 2018, aguarda extradição para os Indihuara. Mas a pergunta que paira no ar é: será que a justiça será feita? Ou será ele apenas mais um peão num jogo muito maior? Subindo na hierarquia do poder, chegamos a Armando Guebuza, o homem que comandou Moçambique durante os anos em que as sementes da corrupção foram plantadas. Sob o seu olhar, os empréstimos ilegais foram aprovados, os contratos superfaturados foram assinados. Acusações de nepotismo mancham o seu legado, com familiares e aliados a beneficiarem de contratos públicos lucrativos. Guebuza, o padrinho por trás do esquema? A pergunta permanece, enquanto o povo espera por respostas. Mas a corrupção não se limita aos corredores do poder em Maputo. Em Chiuta, encontramos Gonçalves Gemussi, um exemplo gritante de como o abuso de poder se infiltra em todos os níveis da sociedade. Acusado de desviar fundos públicos, de usar o seu cargo para favorecer empresas ligadas ao partido no poder, Gemussi representa uma realidade amarga, a impunidade graça em Moçambique. O seu caso, arquivado sob alegações de pressão política, deixa um gosto amargo na boca, uma sensação de impotência perante a máquina da corrupção. Chapter 4. Antônio Carlos do Rosário, ou Testa de Ferro. We return to the backstage of the hidden debts scandal and meet Antônio Carlos do Rosário, the former CEO of Proindicus, one of the shell companies created to justify the illegal loans. Do Rosário, accused of financial fraud and diverting millions to offshore accounts, exemplifies the audacity of the corrupt. Fake security projects, falsified documents, a complex scheme to bleed the state's coffers. Did he act alone, or was he merely a pawn in a much larger game? Chapter 5. Gregório Leão. Segurança superfaturada. Security, a precious asset, became a lucrative business for Gregório Leão, the former head of the intelligence services. Inflated contracts, military equipment bought at exorbitant prices, all at the expense of national security. Leão, accused of overpricing and using his position to enrich himself at the people's expense, is yet another symptom of the disease that corrodes Mozambique. Mas o que acontece quando a própria justiça se torna cúmplice da corrupção? Mário Mangazi, ex-presidente do Tribunal Supremo, é acusado de obstrução da justiça
de proteger políticos corruptos, de manipular decisões judiciais. O guardião da lei, transformado em escudo para os poderosos. Relatórios da USAID denunciam a impunidade, a falta de transparência no sistema judicial. Sob o olhar complacente de Mangazi, a corrupção floresceu, enraizando-se nas instituições do Estado. Mas a corrupção não se limita aos altos escalões do poder. Nas ruas, nas esquinas, no dia a dia do cidadão comum, ela se manifesta em pequenas e grandes escalas. Policiais que exigem subornos, funcionários públicos que negociam favores, uma cultura de desenrascanço que se tornou sinônimo de corrupção. Os casos dos agentes da PRM, do Sename, do Cernic, são apenas a ponta do iceberg. Uma realidade que mina a confiança nas instituições, que corrói o tecido social. E chegamos ao presente, com Filipe Nyusi no comando. Ele prometeu combater a corrupção, mas as suas ações contam uma história diferente. Críticos acusam o seu governo de proteger os peixes graúdos, de fazer vista grossa aos esquemas de corrupção que continuam a assolar o país. Milhares de casos autuados, mas poucas condenações, especialmente entre a elite política. Será que Nyusi terá a coragem de romper com o passado, de fazer da justiça uma realidade em Moçambique? E assim termina a nossa viagem pelos labirintos da corrupção em Moçambique. Um sistema complexo, enraizado no poder, que suga a riqueza do país e condena o seu povo à pobreza. Mas a esperança não morre. Cabe a cada um de nós, cidadãos, exigir transparência, denunciar a corrupção, lutar por um futuro mais justo. Para mais notícias quentes e ocultadas de Moçambique, deixe o like, siga o canal e compartilhe o vídeo com amigos e familiares. Juntos, podemos fazer a diferença.